Vamos lá, boa noite. Grande Pedro. E aí? Tudo em ordem aí? Se preparando? Estamos aguardando o nosso convidado entrar aí, Thiago Arias, para a gente iniciar mais uma sessão de live. Vamos ver se ele já deve estar acessando aí o canal, para a gente dar início aí. Legal. Grande Lucas! Agora vai. E aí, Caramba, hein? Thiagão? E aí, meu, tudo bem? Tudo beleza, e você? Tudo certo, graças a Deus. Mais Então tá bonito do que bom. nunca, hein? Tive que me preparar aqui, né? Pô, não é, a Pô, live não é com qualquer um, né? você passou até aquele perfume que faz tempo que você não passava pra ficar em casa. É, exatamente. E E aí, aí? tudo certo aí, meu? Tudo. O pessoal tá começando a acessar aí Aham. e chegando dentro do horário que a gente combinou. E na realidade eu acho que assim a live ela acaba sendo, eu tenho até brincado com o pessoal que acaba sendo distanciamento social de quarentena, acaba ficando muitas vezes esse café por conta das lives, né? E acaba sendo uma forma de interação e de agregar conhecimento aí para boa parte das pessoas que tem um nicho de interesse. Eu resolvi fazer esse convite aí para você, para a gente discutir algumas questões, porque pô, eu queria um nome de peso realmente assim na questão de treinamento domiciliar, e você tem feito um trabalho bem bacana nessa área aí, nessa linha, né? Aham. Então, eu queria iniciar a live aí te fazendo uma pergunta, que é o seguinte: o que eu tenho visto aí através de pacientes, de amigos e de convívio com o pessoal do meio esportivo aí, a turma tá chegando num ponto aí que tá impaciente de ficar em casa, né? E lançando mão aí de sair pra rua, de fazer os treinos e mas eu vejo que assim, uma coisa que passa pela cabeça de todo mundo é que talvez o treinamento domiciliar ele não surte tanto efeito quanto um treino que habitualmente a pessoa fazia na academia, na rua, enfim. E eu acho que a gente tem um benefício a nosso favor que é de controlar as variáveis quando se está num ambiente fechado, né? Numa esteira, num ciclo ergômetro ou com os pesos dentro de casa, né? Você não tem as intempéries de tempo, não tem o ladrão querendo te assaltar, não tem buraco, não tem desnível na rua, não tem chuva, é um ambiente super controlado e você consegue controlar bem essas variáveis de treino. Queria saber, na tua opinião, se você tem visto aí bons resultados desse pessoal que tem essa proposta de treinar em casa, como que você tem lidado com isso aí frente aos alunos? Sim, bom, primeiro aí queria agradecer você ao convite aí, né? Você é um cara aí que para mim é referência dentro da medicina esportiva, não só isso, mas também um amigo. Então é sempre muito bacana falar com você e também falar um pouco para as pessoas, né, em relação ao treinamento, o exercício físico. A gente sabe o quanto é importante nessa fase, principalmente, né, desse isolamento social, onde a gente sabe que o fator psicológico e emocional também fazem muita diferença quando a gente fala sobre resultado, né? Eu, na verdade, eu sempre acreditei muito, a gente chama isso de body weight, né? O treinamento com o peso do próprio corpo, né? Se a gente for levar em consideração exercícios como barra fixa, flexão de braço, onde você precisa ter uma relação força-peso boa, né? E aí, às vezes, a gente vê muitas pessoas que fisicamente, esteticamente são fortes, mas elas não conseguem, às vezes, erguer o peso do próprio corpo. Os exercícios utilizando o peso corporal, eles se mostram muito eficientes nessa relação. Não só nisso, mas também onde você consegue controlar muitas variáveis de treinamento, como velocidade, como intensidade, né? E às vezes a pessoa fala, pô, mas eu não tenho carga, eu não tenho peso para trabalhar
para fazer um trabalho de hipertrofia, realmente, né? A gente sabe que para um trabalho de hipertrofia a gente precisa inserir carga, mas você pode controlar, por exemplo, a velocidade de um movimento seu, né? Quando a gente faz o movimento numa velocidade mais lenta, né? A gente consegue recrutar mais fibras musculares, isso acaba sendo uma variável dentro do treinamento, onde você pode utilizar dentro de casa. Hoje é aquele negócio, né? Hoje a gente tem que trabalhar com as possibilidades que a gente tem. Muitas pessoas têm a possibilidade de comprar, por exemplo, um par de dumbbell para treinar dentro de casa, uma barra com anilha, e tem pessoas que não têm essa possibilidade, não tem espaço para armazenar isso. E aí o cara tem que ter uma mini band, tem que ter uma super band, tem que ter algo que ele consiga trabalhar ou até mesmo conseguir realmente fazer exercícios com peso corporal que sejam eficientes para a manutenção da saúde. E aí, quando a gente fala sobre isso, aí você vai pensar, pô, mas hoje, né, a gente sabe que os atletas precisam fazer um trabalho de manutenção num determinado esporte específico. Você pega o ciclismo, você pega a natação, no caso do triatlon aí, por exemplo, né, tem que fazer um trabalho de fortalecimento. Mas, cara, tem que fazer hoje com o que a gente tem na mão, né? Então, existe maneiras de você fazer essa manutenção? Existe. Mas também existe a forma como você aplica isso no seu dia a dia, né? Então, eu acho que é muito importante a gente levar em consideração qual que é a nossa realidade hoje de treinamento. Então, um atleta, por exemplo, você pega um atleta, até uma pessoa que é ativa, né? O cara que se exercita, normalmente fala assim, cara, qual que é a minha condição hoje de treinamento, né? Qual a minha condição hoje dentro da minha casa nesse isolamento? Porque se você for pensar, o cara ele pode até ter o tempo dele para treinar, mas, cara, vai formar uma logística dentro da casa dele, porque ele vai estar com a esposa, ele vai estar com o filho. Então, às vezes, a esposa também que tem que trabalhar online, home office, ele vai ter que ficar com o filho. E essas coisas, elas vão mudando o tempo inteiro, né? Mas, assim, eu tenho certeza que os resultados que a gente consegue com peso corporal, até porque eu sou um defensor do movimento, né? Eu acho que o movimento, quando você faz ele com qualidade, você consegue inserir cargas mais pesadas, você consegue aplicar intensidade de uma forma muito mais eficaz do que, de repente, se você não tiver um bom movimento. E o peso corporal, ele acaba te obrigando, acaba te educando a realmente ter um movimento mais eficiente, né? Eu até cito um exemplo meu mesmo. No caso do triatlon, por exemplo, né, é comum a gente ver que há quem defenda a modalidade dizendo que não são 3 modalidades que se tem que treinar, são 4, porque a transição seria uma outra modalidade que tem que estar muito presente nos treinos, né? Já tem gente que fala que são 5 modalidades porque tem que incluir pelo menos um reforço muscular, um treinamento de força, um treinamento funcional, enfim. Então é difícil, às vezes, numa rotina corrida, a pessoa conseguir gerenciar isso tudo com trabalho, com os afazeres de casa e tal. E hoje é justamente um momento que a gente vê que as pessoas podem centrar esforços, por exemplo, em corrigir desequilíbrios musculares, trabalhar um alongamento, trabalhar o próprio treinamento funcional, né? Dar ênfase a questões que habitualmente a pessoa não consegue fazer, né? Então eu acho que dentro dessa proposta aí, realmente a gente consegue ver bons resultados e deixar o atleta, de repente, até mais apto sob o ponto de vista de equalizar, né, parte muscular, ou biomecânica mesmo, mobilidade, alongamento, enfim, ou seja, trabalhar as valências que ele habitualmente não trabalha e, de repente, aí, passado esse período de quarentena, ele, de repente, voltar até com maior subsídio para poder executar os treinos com uma carga maior ou treinos com volumes maiores, né? Eu acho que a ideia... Eu tenho observado, né, desde o dia 19 de março, né, dia 18, eu fechei o estúdio, né, para o público, né, dia 18, e aí o que aconteceu? No dia 18, à tarde, quando a gente fechou, que isso era uma quarta-feira, na quinta-feira eu já trouxe o material aqui para minha casa, lógico, para mim treinar, mas para mim começar a dar aulas ao vivo do dia 19, na quinta-feira, às 7h30 da manhã. E aí eu criei uma regra, eu criei uma disciplina em estar todo dia, de segunda a sexta às 7h30 da manhã e sábado às 10 horas da manhã na minha página, dando live de treino com uso de peso corporal. Né? 2 vezes na semana de treino com mais intensidade, exercícios de 30 minutos com uma intensidade mais alta, segunda, quarta e sexta,
um treino mais focado, mais concentrado na questão muscular mesmo, na questão do movimento. E o sábado eu faço um treinão mais longo, de 50 minutos, 1 hora, mais a parte cardio, né? E dividir um pouco assim a questão do treinamento para as pessoas de forma geral, porque são pessoas que eu não conheço, tem pessoas do Brasil inteiro, então não tem como eu mensurar métricas das pessoas que estão fazendo esses treinos comigo, a não ser feedbacks que eu tenho na minha página, de pessoas falando, nossa, mudou a minha vida, eu era uma pessoa muito cética em relação a treinamento dentro de casa, e, cara, emagreci, sei lá, já quantos quilos em 22 dias, o outro fala, melhorei muito a minha disposição, a minha qualidade de sono. Então, você começa a notar, né, as pessoas que estão fazendo desde o começo, você começa a notar algumas melhorias fisiológicas na questão, tipo, cara, eu tô me sentindo melhor, tô me sentindo com mais energia, sinto que eu, automaticamente, que eu tô treinando, eu tenho vontade de me alimentar melhor nesse sentido. E a gente percebe também pessoas na questão estética, pessoas que estão começando a perder peso só treinando dentro de casa. Lógico, o que eu tô fazendo? Variando estímulos. A gente vai tirando aquela coisa da zona de conforto. A gente não faz sempre o mesmo treino todo dia. Um treino é um treino mais cadenciado num dia, a gente trabalha um pouco mais isolado, no outro dia a gente trabalha mais um cardio com treino intervalado de alta intensidade, aí no outro a gente volta de novo, treino intervalado, blá, blá, e no último dia, que é no sábado, a gente já faz um trabalho mais de resistência, mais cardio. Então, assim, a gente começa a perceber que algumas pessoas que antigamente eram um pouco céticas nesse sentido, não, putz, treino dentro de casa não rola, não dá certo e tal. E aí elas se colocam numa posição onde, cara, é a única opção agora. Então, ou eu faço dentro de casa, ou eu arrisco e vejo no que dá, né? Ou, cara, vou ficar sem treinar, ou enfim, né? E aí no momento onde você pega, por exemplo, o triatleta, que fica meio difícil o cara sair pra rua treinar, para ir num clube nadar, ou para ir pedalar, né? O cara, ele acaba tendo que ser obrigado a fazer alguma coisa dentro de casa. Geralmente, gente que tem rolo começa a pedalar dentro de casa, e aí o cara acaba indo para um trabalho físico dentro de casa para o cara se manter ativo, com gasto calórico, frequência cardíaca, um trabalho de movimento. E aí sim, foi o que você falou, de repente o cara começa nessa a se conscientizar de que aquilo está fazendo bem para o corpo dele. Puta, cara, tô me sentindo mais solto, minhas articulações, cara, não doem tanto quando eu tô pedalando, quando eu tô correndo. Isso a gente vai saber agora quando a galera começar a ir para a rua, né? Não sei quando, mas quando a galera começar a ir treinar mesmo específico, a gente vai começar a ver essas melhoras. É que a gente... Então, aí a gente vai ter um retorno ainda maior desse tipo de trabalho que está sendo feito hoje, né? Então, eu acho que a gente tem possibilidade de colher bons frutos aí. Para entrar num outro detalhe aí que, na realidade, é o objetivo maior da live, né? O impacto fisiológico desse tipo de treinamento aí, a gente sabe o seguinte, que sob o ponto de vista fisiológico, o corpo ele responde a estímulos, né? E você tem que prover justamente isso que você acabou de comentar, que é tirar o corpo da zona de conforto para fazer o teu organismo buscar adaptações sobre aquele estímulo. E aí é nesse ponto que você vai ganhar mecanismos de adaptação e vai obter melhora de uma maneira geral. Porém, a gente recebeu aí, há pouco tempo atrás, um manual elaborado pelo COB, Comitê Olímpico Brasileiro, onde eles recomendam a todos os atletas que iriam participar das Olimpíadas esse ano, que dessem sequência aos seus treinamentos de maneira domiciliar, porém, poupando um pouco o impacto em termos de intensidade desse tipo de treino, até para não impactar a questão a imunidade, né? Enfim, para que não houvesse um prejuízo de imunidade nesse sentido. Tendo em vista que o organismo ele se adapta a estímulos diferentes, e esses estímulos muitas vezes eles precisam de certa intensidade, e ao mesmo tempo considerando que a gente tem que preservar um pouco essa questão imunológica, o que você vê com relação à intensidade, assim, do aluno que já fazia com certa intensidade, daquele que de repente iniciou as aulas nesse período, como que você aborda um pouco essa questão para esses diferentes perfis de aluno, né? Cara, assim, eu vejo da seguinte forma, né? Os treinos de intensidade, eles são muito bons para você gerar essa quebra, né, da homeostase, sair um pouco dessa normalidade, você elevar o teu organismo a picos onde ele consiga ter ter um trabalho de progressão dentro do treinamento. Mas eu acabo comparando o treinamento de alta intensidade todos os dias com uma Ferrari, por exemplo. Imagina se você tem uma Ferrari, que você tem um carro aí potente.
Imagina você pegar esse carro e você acelerar ele de 0 a 200 todos os dias. 0 a 200, 0 a 200. Por mais que o carro seja um carro potente, chega uma hora que ele vai começar a dar pepino, né? E quando a gente fala sobre a imunidade, realmente a gente sabe que existe uma janela de imunidade quando você faz um treino de intensidade muito elevada. O organismo ele precisa se recuperar. O organismo ele precisa de um tempo para ele se regenerar, para ele conseguir a base de nutrientes dele para ele poder regenerar de uma forma benéfica para o corpo, né? Então, assim, e ainda mais no caso onde eu não conheço as pessoas que estão fazendo essas lives comigo. Então, por exemplo, vai de sábado para domingo, cara, a gente fez a live, tinham quase 800 pessoas na live, praticamente, e de domingo, de sábado para domingo, a gente foi ver, tinham, cara, 1.500 pessoas fazendo os treinos. Então, é muito difícil a gente conhecer as pessoas, o nível de condicionamento delas, e aí mesmo assim aplicar um treino, né? O que eu faço é adaptar, conversar com as pessoas e falar assim, olha, se o teu nível, se você está chegando agora nessa aula e você não está acostumado a treinar, ao invés de você fazer esse movimento, você vai fazer aquele. Ao invés de você fazer tantos segundos, você vai fazer menos segundos. Ao invés de você fazer nessa velocidade, você vai fazer nessa outra velocidade. Porque aí nisso você vai dando parâmetros de comunicação para as pessoas, para elas entenderem que, cara, se ela está chegando agora, ela ainda não está no nível onde ela consiga, de repente, fazer com uma intensidade muito alta. Ela tem que tomar esse tipo de cuidado, né? Porque, realmente, uma coisa é eu ter um aluno meu de personal, conhecer aquele aluno, saber exatamente, né, como é que funciona o organismo dele, as variáveis, né, e os estímulos que a gente dá no treino, e uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, né? Por isso que se abre agora, no meu ponto de vista, se abre um novo mercado. Na verdade, era um mercado que já estava aberto, muita gente já estava trabalhando nesse mercado, mas agora o mercado do fitness, o mercado do exercício físico, né, que dentro de casa vai crescer cada vez mais, né? Então, mas para isso os profissionais precisam tomar muito cuidado com o tipo de informação que eles vão levar, com o tipo de treinamento que eles também vão começar a aplicar. Mas você sabe que até mesmo, até mandar um abraço pro Danilo que está acompanhando aí, treina forte também, né? Então a gente vai vendo que tem gente que treina mais forte, tem gente que treina mais leve, então essa questão que a gente está levantando aí adequa várias pessoas que estão ouvindo a live aí. Até numa rotina de consultório, assim, habitualmente a gente consegue dosar o impacto fisiológico que o treinamento está tendo no organismo, né? Através de CPK, de marcador oxidativo, marcador inflamatório e tal. E hoje, basicamente, a gente também está um pouco limitado com relação a essa questão. Então, como proceder sob o ponto de vista da medicina esportiva é alicerçar o que a gente puder dentro da questão imunológica. Por exemplo, ter as vitaminas, algumas delas não só em níveis normais, né? Mas a gente tem hoje critérios de otimização quando a gente quer atingir algum objetivo. Então, equalizar essas vitaminas, né? Por isso que é importante a gente rastrear através dos exames isso e permitir que o organismo realmente trabalhe em equilíbrio, né? Nesse momento é mais difícil ter esses parâmetros. Então a gente orienta, né, que na realidade o profissional de educação física aí que vai estar mais em contato direto. Então a gente recomenda justamente a pessoa realmente manter um feedback com o seu treinador no sentido de tô me sentindo bem, não tô. Até estava discutindo numa live que a gente fez aí com o Fernandinho do Triathlon, que o pessoal habitualmente costuma seguir as planilhas de treino, né? E hoje em dia, se você pegar, por exemplo, um atleta de alto rendimento, ele faz um mapeamento da variabilidade da frequência cardíaca antes mesmo de sair da cama de manhã, para saber se ele está com um sistema simpático, parasimpático mais atuante, que seria o sistema de relaxamento, né? Ou não. E aí isso daria um indicativo para a gente se aquele dia está mais favorável para ele executar um treinamento de intensidade ou um treinamento mais conservador de manutenção. E é importante que isso seja passado para o treinador até para desengessar um pouco aquele modelo padronizado de planilha, né, e a coisa poder ficar mais individualizada. E eu acho que isso é possível ser feito mesmo num esquema domiciliar, num esquema de treinamento remoto, online, aí, acho que é perfeitamente possível. Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, hoje eu tenho alunos na parte online. A Luíse pediu. Ah, beleza, Luíse. O Lucas vai deixar aí salvo aí.
Então, eu mesmo tenho hoje alunos que eu trabalho online e, assim, a primeira coisa que eu marco com um aluno meu online, por exemplo, é uma anamnese por videoconferência. Então, assim, eu procuro saber todo o histórico esportivo daquele aluno de exercício físico, se é uma pessoa que é sedentária, se é um iniciante, se é um intermediário, se é um atleta, se é um cara que está em busca de perda de peso, qualidade de vida, performance. E aí, através disso, você conhecendo ele, você vai conseguir programar sessões de treino dele e você vai tendo feedbacks periódicos, né? Você vai ter, por exemplo, numa sessão de treino onde eu mando uma planilha para a pessoa, onde eu consigo filmar os exercícios e mandar os exercícios para a pessoa, eu peço para filmar e mandar para mim, para saber se a execução está correta, se está fazendo de uma forma que a gente consiga, se o movimento está eficiente para você aplicar carga, para você aplicar intensidade. Então, a partir desse momento, você consegue ter essas informações, né? E aí a gente também tem que pensar numa outra variável aí, que é a questão do estresse, né? Que o estresse, eu acho que, na minha opinião, onde a gente está vivenciando, por mais que a gente fale sobre atletas, né? E geralmente atletas, principalmente os amadores, né? São pessoas que têm aí o seu trabalho comum, a sua vida cotidiana, e essas pessoas, elas acabam saindo um pouco da ordem do sistema que elas estavam acostumadas em todos os sentidos, né? Em sentido profissional, econômico, em sentido familiar. E isso acaba gerando também um nível de estresse onde, se a pessoa ela não conseguir cuidar disso, a taxa dela de imunidade também cai, né? Então, se você for pensar, se você for pensar, cara, eu vou aplicar treino de intensidade para esse cara todo dia porque ele está em casa, então, o cara, beleza, o cara pode... Mas a gente ainda não sabe também quais os parâmetros psicológicos e emocionais aquele cara está sofrendo naquele momento. Então, às vezes a gente acha que pelo cara estar em casa, ele tem mais tempo disponível, ele está lá, ele pode comer melhor, de repente, né, fazer a própria refeição, está naquela loucura da rua, de trabalhar e tal. Mas às vezes o cara está vivendo dentro dele uma crise emocional, de preocupação, né, que muita gente tá vivenciando isso, e isso, quer ou não, já diminui as defesas do cara, né? Já deixa o cara mais com uma imunidade mais baixa. E aí, se a gente não souber desses fatores, automaticamente a gente porrada no treino, cara, quando vai ver o cara, ele também ele cai muito, né? Na realidade, no aspecto hormonal, aí entrando um pouco nessa linha aí, a gente sabe que um dos motivos de alteração hormonal é o aumento substancial do cortisol, que é comumente chamado de hormônio do estresse, né? E todo mundo associa muito o aumento do cortisol ao estresse emocional. E eu costumo falar para as pessoas, né? Por exemplo, longos períodos em jejum, o jejum fisiologicamente ele é uma forma de estresse para o organismo. Um sono irregular é uma forma de estresse, né? Então são fatores que também podem levar ao aumento do cortisol. E o cortisol é um hormônio que é aquele hormônio da fuga dos nossos antepassados lá, quando o Neandertal se deparava de frente com o leão e tinha que acionar o movimento sem pensar, é uma avalanche de cortisol e adrenalina que acontece. Ou seja, é um hormônio que bota a gente na ativa, vamos dizer assim, que faz a pessoa acionar, né? Porém, ele é um hormônio extremamente catabólico. Então, na realidade, se os níveis de estresse estiverem altos durante esse período aí e levarem ao aumento do cortisol, analisando sob o ponto de vista que o cortisol é um hormônio extremamente catabólico, logicamente ele vai brigar com testosterona, que é anabólico, né? Então, cortisol subiu, a tendência é você esperar uma queda da testosterona, que não vai ser algo produtivo nem para o aspecto do treinamento físico e nem para a questão imunológica também, né? Então, acho que esse ainda é um outro fator que a gente precisa controlar nesse momento. Até ia te perguntar sobre esse aspecto aí, mais aprofundado. Eu sei que você tem todo um trabalho aí que você desenvolve até mais para você no quesito meditação, treinamento mental, né, para a pessoa manter o foco, manter equilíbrio. Você tem orientado algo referente a essas questões durante esse período aí para os alunos ou não? Cara, eu tenho feito algumas lives no período da noite com a minha esposa, a Natália, ela é fisioterapeuta, trabalha com pilates. Eu fiz algumas formações dentro do yoga, né? Porque inicialmente o yoga, eu acabei tendo essa vontade de fazer o yoga mais para a questão mesmo da filosofia,
do yoga e no quesito da meditação, né, nessa questão do treinamento mental mesmo, do autoconhecimento. E aí eu comecei a aplicar isso comigo para fazer com que eu conseguisse criar mais foco, para que eu conseguisse gerenciar mais os meus pensamentos e automaticamente as minhas emoções, né? Que eu acho que nesse período tem me ajudado muito, muito. Mas, cara, a gente está fazendo live uma vez por semana, 9 horas da noite, sobre isso. Então, assim, a gente não dá uma aula de yoga, mas a gente trabalha exercícios restaurativos, né, que muitas coisas vêm do yoga, muitas coisas vêm do trabalho de mobilidade, muitas coisas vêm do trabalho de flexibilidade e automaticamente a gente também faz alguns trabalhos de respiração que automaticamente vai fazendo com que o seu nível de ansiedade diminua, vai fazendo com que o nível de estresse também, né, pelo nível de ansiedade também diminua um pouquinho, porque o que eu percebo hoje nas pessoas é que existe uma preocupação coletiva onde muita gente está preocupado com amanhã, onde a gente não tem certeza de nada daqui para frente, né? Hoje mesmo eu vi aí uma reportagem dizendo que antes de agosto o Brasil não funciona e tal. Então isso, quer ou não, acaba gerando uma situação de incerteza, de apreensão, né? de apreensão. Então, quer ou não, você fala assim, cara, de alguma forma, né, você consegue ajudar as pessoas a partir do momento que você conseguir dar as informações corretas para elas, né, em relação, existe um trabalho mental que a gente pode fazer para que você consiga ter um pouco mais de concentração, um pouco mais de foco no seu dia a dia, onde você consiga gerenciar mais os seus pensamentos para que esses pensamentos não se tornem emoções negativas para você, e aí você acabe, cara, sendo aquela pessoa pessimista, aquele cara que está sempre preocupado, aquele cara que não consegue produzir por causa disso, né? Então, eu acho que, na minha concepção, cara, o treinamento físico ele é muito importante, cara. Faz toda a diferença, mas a gente precisa ter um certo equilíbrio, onde a gente precisa controlar a nossa cabeça exatamente para a gente não gerar esse estresse e esse nível alto de cortisol no nosso organismo e acabe automaticamente estragando todo o treino, né? Exato. Até mandar um abraço para Renata, o Daniel, que são do mundo do bodybuilder aí, depois escreve aí como que vocês estão se virando nesse período aí também, né? Sabe uma coisa que eu tenho visto, Thiago? Na realidade, eu sempre costumo falar, até mesmo dentro do consultório, que eu acho que assim, para você ter um resultado de sucesso com o teu tratamento, né, você precisa agregar vários pilares, assim, então, você ter uma boa taxa metabólica, ter os níveis inflamatórios mais baixos, né? Na realidade, muita gente veio me perguntar, pô, como é que faz para melhorar a imunidade? A gente tem um monte de coisa, tem booster imunológico, tem uma série de vitaminas que você pode ingerir via oral, intramuscular, endovenosa, assim. Então, existem coisas em níveis avançados, vamos dizer assim, e existem medidas simples. Por exemplo, você conseguir reduzir o teu próprio padrão inflamatório, já se reflete naturalmente numa melhora imunológica. Isso através da alimentação, se você retirar açúcar refinado, farinha branca industrializada, agrotóxico, já resolveu muita coisa, entendeu? E aí eu sempre costumo falar para as pessoas que a chave para um resultado de sucesso frente a um tratamento engloba o próprio tratamento, né, medidas que você pode fazer em casa, que são os bons hábitos, ter uma dieta boa, uma boa higiene de sono, um bom controle do estresse, mas a atividade física, eu acredito que ela esteja um pouco à frente de todo esse aparato, porque eu acho que se você conseguir manter regularidade na atividade física, nos teus treinamentos, fica mais fácil você cuidar da dieta, você vai conseguir regularizar melhor a tua rotina de sono, você faz mais adesão ao teu tratamento, né? Então eu acho que a atividade física ela acaba puxando os outros pilares e aí a coisa começa a caminhar de maneira melhor, né? Você enxerga dessa maneira também? E tenta colocar isso para os alunos em termos de manter essa regularidade em cima da atividade física, para não deixar, de repente, a coisa perdida do aluno fazer um dia, depois passa 2, 3 sem fazer, isso também eu acho que não resolve nada, né? Cara, a primeira coisa, quando eu me vi numa situação onde eu ia ter que ficar em isolamento social dentro de casa, né, eu sou um cara meio sistemático, meio metódico, né, em alguns quesitos, né? E eu tenho bastante disciplina em relação a isso. E eu falei assim, cara, eu vou ficar dentro de casa, vou ficar com minha esposa, tenho um bebê de 6 meses agora, vou ter que trabalhar dentro de casa, tal, cara, algo totalmente novo para mim, né? Os estúdios vão estar fechados e tal, então eu falei assim, cara, eu tenho que me disciplinar.
E a única forma que eu consegui fazer isso, né, tipo, gerar esse engajamento meu mesmo, para eu não furar nenhum dia, foi exatamente com essas lives das 7h30 da manhã, onde eu sabia que iam ter várias pessoas me esperando às 7h30 da manhã para fazer aula junto comigo. Então eu falei assim, cara, eu vou criar uma live 7h30 da manhã, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, e sábado, 10 horas da manhã, porque aí sábado eu consigo até acordar um pouquinho mais tarde, mas, cara, onde eu tenho certeza que eu tenho que estar acordado esse horário, porque eu sei que vai ter gente me esperando lá do outro lado. E se eu furar, eu vou perder credibilidade, a galera não vai mais querer assistir aula nenhuma, a galera não vai mais querer fazer nada. Então, cara, é isso que tem que ser. Então, assim, eu acredito que automaticamente, quando você acaba tendo essa disciplina, e você fala, cara, eu vou ter que acordar todos os dias o horário que eu já acordava quando eu trabalhava. Porque o que eu vejo agora nessa quarentena? E conheço bastante gente que está fazendo isso. Muita gente está indo dormir mais tarde, está assistindo um monte de série na televisão, começa a aumentar a ingestão de bebida alcoólica, principalmente de alimentos, foi o que você falou, com açúcar refinado, enlatado, embutido, coisas que antes as pessoas não estavam muito acostumadas a comer e a beber, porque, cara, a correria do dia a dia, o trabalho onde você sabe que você vai ter que acordar cedo no dia seguinte para trabalhar, para ir para academia, para fazer o treino, muitas pessoas estão meio que largando um pouco isso. Falou assim, não, hoje eu estou em casa mesmo, amanhã eu vou trabalhar de casa, vou ficar aqui assistindo série até 1h da manhã. Então, assim, é muito importante essa questão da disciplina, e eu coloquei esse horário de 7h30 da manhã, porque eu falei assim, cara, é esse horário que eu vou acordar, é esse horário que eu vou treinar, e eu vou treinar junto com a galera, porque eu já faço meu treino, a galera treina comigo, e automaticamente, quando eu coloco essa disciplina para mim, eu acabo puxando um monte de gente comigo, entende? Então, assim, cara, tem pessoas que... pessoalmente eu não conheço, não são nem daqui, de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, do Nordeste, e pessoas que, cara, estão conectadas comigo desde o primeiro dia que eu comecei a fazer live, e a gente se fala pelo Instagram como se fosse amigo, cara, é muito, muito legal. Então, assim, quando você começa a organizar o teu sistema dentro de casa, você começa a colocar essas disciplinas, cara, fica tudo muito mais fácil, entendeu? E aí você começa a realmente, cara, eu tô treinando todo dia às 7 horas da manhã, tô acordando no horário que eu já acordava para trabalhar, para treinar, então aí fica muito mais fácil de você sair do treino e falar, pô, agora eu vou tomar café da manhã, cara, deixa eu fazer o café da manhã que eu já estava acostumado, que eu estava seguindo lá com a minha nutricionista direitinho, que o meu técnico lá tinha orientado para mim fazer. Eu acho que é um estímulo que você vai tendo de motivação para você continuar a fazer as coisas que você já estava fazendo para você gerar esse tipo de resultado, né? Sem dúvida nenhuma. Como é que você está Eu acho fazendo que, aí? Como é que você está fazendo você, a tua rotina? Você está continuando treinando? Como é que você está fazendo? cara, eu tô treinando muito bem. Até o pessoal tem me perguntado, pô, mas tu não tá indo pra estrada? Você não tá correndo na rua? Eu falo, não, eu não tô. Eu tô obedecendo aí o distanciamento, me coloco quase que em isolamento se não fosse o trabalho. Em prol, até se pega o próprio manual do COB, eles não estão tão preocupados com os atletas, porque os atletas, em geral, têm uma condição imunológica boa, né? Então, a primeira página do manual, eles colocam uma frase, ó, não é sobre não se contagiar, é sobre preservar a saúde do próximo. E aí eu falo, pô, tem gente fechando empresa, mandando um monte de funcionário embora, tem gente que não sabe se o mês que vem vai ter condição de se sustentar, de sustentar a família e tal, então não vou... Acho que deu uma interrompidinha aqui no sinal, né? Vamos ver se volta. Vamos aguardar um pouquinho. Água. Deu uma encerradinha. Deve estar voltando. Então, para concluir a fala, na realidade eu estou tentando me preservar sob o aspecto social e de preservação de cuidados aí frente ao próximo, né? Principalmente em se tratando dos idosos, tal, porque na realidade a gente pode ser um veículo transmissor aí sem ao menos se dar conta disso. E acabei adotando como uma rotina o hábito que eu já possuía antes, que é de acordar cedo, executar a rotina de treino. Então hoje mudou o perfil de treinamento, porém eu acabo cumprindo os mesmos horários da maneira regular como eu havia feito e tenho
observado bons resultados aí. Vamos ver aqui que o Thiagão está entrando de novo. Oh, agora voltou. É comum, Caiu, né? É comum dar uma caiu a caidinha live, na... mas caiu a live ou fui eu que caí? Não, só você. Ah, tá. Não, mas eu consegui escutar tudo que você estava falando. Então, e aí eu vejo assim, por exemplo, o que eu peguei por hábito fazer? Na realidade, toda a minha rotina de treino era feita no período da manhã. Eu continuo fazendo, eu acordo 5h15, 5h20, que é o meu horário habitual, sem relógio. Então, eu tô habituado a acordar nesse horário. Tomo meu café, coisa simples, tal. Cuido algumas coisas da casa aqui e vou fazer meu treinamento. Então, assim, faço um pouco de treinamento resistido, tenho alguns halteres aqui, alguma coisa que me dá suporte. Tenho rolo estacionário para treinar a bike e eu acabei conseguindo nesse período aí uma esteira. Então, assim, estou praticamente sem a natação, o resto eu consigo me virar bem, né? E à tarde, quando possível, eu tento fazer alguma coisa assim mais para o lado funcional, mobilidade, fortalecimento de quadril, que aí é o meu ponto falho, né? Então, coisas que eu não trabalhava antes. Então, foi muito engraçado porque no começo da quarentena, nos primeiros 15 dias aí, eu fiquei cheio de dor muscular. Porque estava mexendo com algo que eu não mexia antes, né? Claro, Eu falo assim, pô, tem sido bem proveitoso, eu tenho visto evolução na parte muscular, sabe? Então, acho que, pô, é possível e é extremamente cabível a pessoa ter bons resultados aí, mesmo treinando em casa. Eu acho que é perfeitamente possível. sim. E assim, e quer queira ou não, a partir do momento que você começa a estimular essas regiões, principalmente quando você pega o atleta que corre, né, o cara que fica muito tempo sentado numa bike, né, e a gente sabe que um grande número de corredores, de atletas, acaba se lesionando por falta do enfraquecimento do glúteo, por um encurtamento do psoas, a região do quadril, que é uma região que a gente não está muito estimulado a trabalhar, principalmente nesses esportes. Cara, você vai sentir uma diferença muito grande realmente, né? Você vai sentir uma dor muscular, você vai sentir um desconforto, mas automaticamente você vai conseguir identificar que era, meu, puta, não estava trabalhando isso antes, Não, você e sabe que possivelmente quando você... pode eu, falar. eu tô mais ou menos praticamente 10 anos aí nesse mercado da medicina do esporte, né? Então, já desenvolvi trabalho aí com alguns clubes. Hoje eu estou mais restrito ao consultório, mas eu já peguei, assim, atletas de altíssimo nível e aí você via claramente que, assim, os grupos musculares grandes responsáveis por aplicar força eram muito fortes, né? E músculos estabilizadores eram muito fracos, né? Sim, Assim, sim, pô, sim. a gente fala pro pessoal, pô, musculatura de glúteo médio e mínimo são músculos estabilizadores do quadril que vão te ajudar a transferir carga com maior eficiência para membro inferior numa corrida, por exemplo. E aí você pega Sim, sem dúvida. muito corredor, mas muito corredor mesmo, ciclista, triatleta, enfim, com essa musculatura totalmente fragilizada, né? Então, assim, é o Uhum. momento da gente poder dar atenção a isso e cuidar. É o caso da Adriane, né? Adriadne. Tá perguntando que ela tem. Ariadne. Ariadne. Ela tá perguntando a respeito da condropatia dela, né? E que alguns exercícios incomodam o joelho, tudo. Então, é lógico, na realidade, todo um trabalho de fisioterapia que se desenvolve a respeito dessa situação, mas assim, o treinamento, ele pode melhorar muito com isometria, com aplicação correta de carga, com posicionamentos adequados, né? Com angulações, né? Eu acho que, pô, a gente pode dar atenção muito grande a esses pontos aí nesse período de treinamento domiciliar, né? E não só isso também, né? Mas também saber, por isso que assim, né? Dentro do treinamento é engraçado quando o pessoal faz uma pergunta pra gente, a gente fala depende, a galera fica puta da vida, porque porra, depende. Claro, tudo depende, porque assim, depende se você sente dor, depende de que grau, por exemplo, você pega uma condromalácia, que grau que é a condromalácia, depende do teu nível de aptidão física. Então, é muito difícil a gente conseguir por exemplo,
de uma forma ampla, de uma forma macro, você conseguir diagnosticar alguma coisa e passar um exercício para alguém que você mal conhece, né? Então, assim, por isso que a gente fala sobre anamnese, por isso que a gente fala sobre o conhecimento que a gente tem que ter sobre aquelas pessoas, para a gente saber realmente aonde é que a gente vai atuar, da forma como a gente vai atuar, porque às vezes parâmetros de informação pode ser uma linha muito tênue entre você realmente ajudar o cara ou você prejudicar, né? Então isso é muito importante mesmo. Não, bacana. O Daniel tá perguntando tá querendo sanar uma dúvida dele aí, mas eu acho que o cara mais indicado para responder essa questão é você mesmo, Thiago. Ele está perguntando aqui se na realidade, para um corredor, eu sei que ele pratica corrida aí, ele foi ciclista, correu profissionalmente e hoje ele faz corrida aí de maneira amadora. Por ele ter uma regularidade boa nos treinos aí. Ele quer saber se no caso dele, o Pilates poderia substituir a musculação. Cara, é Daniel, né? Daniel. Daniel, na verdade, assim, são duas atividades bem diferentes, tá? O Pilates e a musculação são coisas totalmente diferentes. A musculação, você vai trabalhar exercícios de resistência muscular, hipertrofia muscular, o fortalecimento isolado de uma musculatura, tá? Eu sou um cara que eu defendo bastante a musculação, treinamento funcional. Eu acho que tudo depende do que, para quê e para quem, né? A gente tem que sempre se fazer essas perguntas. O Pilates, você vai trabalhar mais a parte de resistência muscular, você vai trabalhar mais a parte de consciência corporal, você vai trabalhar a parte de respiração, a força do core, né? Então, por exemplo, você é um cara que corre. Cara, o Pilates para você vai ser muito bom na questão de você conseguir trabalhar musculaturas profundas do core, de conseguir trabalhar as musculaturas que estabilizam essa região do tronco, principalmente para você poder manter uma boa postura dentro da corrida ou mesmo no ciclismo. São áreas e músculos que são muito importantes você trabalhar dentro de uma modalidade esportiva, né? Não que a musculação não trabalhe, mas são coisas bem diferentes uma das outras, né? Eu não diria que um substitui o outro, mas que um poderia complementar o outro, tá? Bacana. Thiago, eu queria fazer um resumo aí, na realidade, a respeito do impacto desse tipo de treinamento aí realmente na parte imunológica, né? Então a gente sabe que assim, o ideal seria a gente, dentro do treinamento aí, buscar a melhora, buscar a adaptação do organismo, deixar uma estrutura osteoarticular melhor do que a gente iniciou o processo, né? E do ponto de vista imunológico, eu acho que assim, primeiro ponto, deixar a questão, os padrões inflamatórios baixos, né? O nosso padrão inflamatório ele tem que estar sempre baixinho, até porque o que acontece? Habitualmente, a gente respira um ar poluído, a gente consome água cheia de metal pesado, né? Eventualmente a gente dorme mal, a gente está submetido a estresse o tempo todo, o treinamento físico, às vezes de intensidade, também é uma causa de estresse, né? E assim, coisas que a gente nem se dá conta, eu falo para as pessoas, sabonete, por exemplo, é basicamente 80% à base de petróleo, a gente passa na pele, é produto químico, é detergente, é produto de limpeza, é mulher então que tem maquiagem, tudo, é uma agressão no corpo que não para, é dia e noite. Isso tudo leva a gente a fazer um quadro oxidativo que, por sua vez, leva a um estado inflamatório, ou seja, um estado de acidez, né? E quando a gente propõe um trabalho voltado para a saúde, muitas vezes o objetivo é tirar a pessoa da acidez e jogar para um pH mais alcalino, onde a gente vai conseguir neutralizar parte desse processo oxidativo, né? Então aí entram algumas medidas no combate a esse estresse oxidativo, a esse estado de acidez, a esse pH ácido, né? E a atividade física, logicamente, que ela é uma aliada nesse processo. Embora a gente saiba que não exceder o treinamento no quesito intensidade aí pode ser uma chave para a gente lançar a mão nesse momento, né? Então, frente a isso aí, eu queria saber um outro aspecto aí da questão do teu treinamento proposto aí, que eu sei que lá no estúdio você conta com uma equipe um pouco mais estruturada, tem a Mari, que é a nutricionista, né? Você tem um atendimento de fisioterapia também e tal. Isso tudo é disponibilizado como sendo acessível para o pessoal que está realizando esse tipo de treinamento também? O pessoal
como que fica? Eles têm algum amparo nesse sentido? É orientado a alguma coisa? Cara, é assim, eu sempre enalteço bastante a importância da alimentação, né, cara? O trabalho de fisioterapia preventiva, a gente sabe o quanto isso é importante, né? Apesar de ser um pouco difícil isso ser feito de forma online, né, cara? Infelizmente. Mas eu também consigo enxergar que um trabalho preventivo dentro do treinamento, você pode considerar um trabalho de mobilidade antes do treino. Então, antes da gente fazer os treinos, eu enalteço bastante do aquecimento, de você preparar o corpo para você começar a jogar um estímulo um pouco mais forte, um pouco mais pesado. Então, eu sempre enalteço o trabalho da nutrição e da alimentação junto com esses treinos, né? Então, a gente sabe que hoje o Conselho Regional de Nutrição, né, ele deu oportunidade, deu abertura para as nutricionistas fazerem consulta online, fazerem os retornos online. Então, isso facilita o trabalho das pessoas. Mas, assim, eu estou me abstendo só na parte do treinamento mesmo, tá? Então, assim, por exemplo, hoje a estrutura que eu tenho lá no estúdio, que tem realmente esse trabalho multidisciplinar, hoje dentro do Live Treinos, que são os treinos das 7h30 da manhã, hoje eu falo só sobre treinamento, eu passo só a questão de treinamento, mas eu tento conscientizar Já o máximo ocupa o possível dia as inteiro pessoas. de trabalho, né? Putz, cara, é louco. Eu achei que eu fosse trabalhar um pouco menos e assistir um pouco mais de Netflix, mas, cara, faz 22 dias que eu não vejo nem a televisão, viu? Ah, que bom. Ah, legal. Isso é ótimo, isso é ótimo. É ótimo. E assim, eu fico feliz quando as pessoas dão um retorno positivo também desse tipo de treinamento, porque é o que você falou no começo da live, assim, a princípio parecia algo impossível você drenar toda a tua sistemática de treino outdoor, né, ou treino até numa academia e tal, para treinar num ambiente domiciliar, assim, era algo que as pessoas não conseguiam nem imaginar. Só que a gente teve que aprender a transformar a rotina como um todo, né? A rotina alimentar, a rotina de trabalho e tal. E essa rotina de atividade física também se inclui nesse processo. E é engraçado que assim, a gente é habituado a lidar com a zona de conforto, né? E quando quebra essa zona de conforto, até falei numa outra live que eu fiz aqui, eu fico até chateado com as pessoas que, não, daqui a pouco passa, daqui a pouco tá tudo normal, já já vai passar. Pô, a pessoa, ela quer porque quer, de alguma maneira, ver tudo na prateleira novamente para ter a sensação de tranquilidade. E não, você pode ter uma boa sensação agora, se reestruturando e fazendo disso algo positivo, né? É questão de você enfrentar o inusitado e buscar alternativas para isso. E eu acho que fico contente que as pessoas têm dado um feedback positivo, assim, de que estão conseguindo levar uma rotina muitas vezes até melhor do que levavam antes, né? Sim, e cara, e é uma coisa que eu costumo falar, o ser humano é altamente adaptável, né, cara? A gente tem medo de sair, a gente tem esse medo de sair da rotina, a gente tem medo de perder o controle, e na verdade a gente não tem controle de nada, a gente tem uma falsa sensação de controle, né? A gente acha que a gente controla a nossa rotina, as nossas tarefas, o que a gente faz, o que a gente não faz, mas bastou um vírus chegar no mundo para parar o mundo inteiro e ver as pessoas perceberem que realmente, cara, elas não têm controle sobre nada. Então, assim, e diante de toda essa situação, né, cara, de mais de 20 dias de paralisação, de mais de 20 dias aí as pessoas elas tendo que se adaptar, cara, tá todo mundo levando a sua vida, lógico, né, algumas mais, outras menos, mas todo mundo está se adaptando, todo mundo está de uma forma forçada ou não, tendo que realmente conhecer o mundo online, tendo que se adaptar a essa nova realidade, que eu acho que isso abriu portas para muitas pessoas, né? Que as pessoas que estão sabendo utilizar isso para realmente gerar novas oportunidades de trabalho, às vezes sair da zona de conforto que realmente, e às vezes uma zona de conforto que a pessoa mesmo não estava feliz com aquilo, né? E ela mesma pedia mudanças, né? Então, cara, Exatamente. minha vida não muda, tá tudo igual, cara, eu preciso mudar de vida. Cara, olha a oportunidade de mudar de vida. Então, assim, a gente tem que enxergar isso tudo que está acontecendo como uma forma de mudança, não só na questão pessoal, mas, cara, possivelmente na profissional também. Exatamente. O Arthur está fazendo uma pergunta aí que a gente vai responder. Não, e outra coisa, esse mundo de comunicação online se estendendo para o aspecto profissional,
é algo que não tinha como a gente fugir, né? Muito já havia sido feito e agora você vê, assim, eu tenho visto aí com a criançada em casa aqui, pô, plataformas de estudo online, assim, maravilhosas, sabe? Então eu acho que Sim, sim. é possível adequar bem essa questão aí. O Arthur está perguntando com relação ao estímulo do organismo por parte do treinamento funcional, no quesito produzir mais mitocôndrias. Isso depende um pouco, aí a gente já entra num aspecto bem específico do treinamento, que seria a intensidade do treinamento proposto por sobrecarga tensional, por sobrecarga metabólica, né? Exercícios de cunho mais aeróbico, de cunho resistido, mas eu acho que ela pode sim trazer um aumento de mitocôndria, desde que você trabalhe com uma intensidade um pouco mais elevada, frequência cardíaca elevada, estímulos mais metabólicos. Se o objetivo é buscar adaptação cardiorrespiratória, a gente tem como adequar também esse tipo de treinamento para esse objetivo. Você concorda, Thiago? Não, concordo, exatamente. Se você quiser, dentro do treinamento funcional, trabalhar com a questão mais metabólica, e assim, os treinamentos com peso do uso do corpo, né, com os treinamentos com peso corporal têm demonstrado isso, né? Por exemplo, você pega um cara que pesa 80 quilos, uma pessoa que pesa 90 quilos. Por exemplo, você fazer um burpee, que é um exercício onde você deita lá no chão, encosta o peito, sobe num agachamento e salta, cara, é um exercício bem metabólico, né? Você desregulariza tudo, né? E você, automaticamente, você tem que se adaptar. Então, tudo depende, né? Eu costumo falar que tudo é funcional. Um agachamento é funcional, né? Quando você vai sentar no vaso sanitário, é um movimento funcional. Quando você vai pegar uma caixa do chão, é um movimento funcional. Então, assim, tudo você adapta para qualquer modalidade que você quiser, né? Eu falo que tudo é adaptável. Até para o idoso, né, que é um outro público aí que está todo mundo muito preocupado, né, com os idosos nesse momento. O treinamento funcional para idoso no aspecto de prevenir sarcopenia, melhorar a mobilidade, fazê-lo executar as funções do dia a dia, até mesmo dentro de casa, com maior eficiência, né, e recrutando uma musculatura com maior excelência, assim, pô, é algo que é substancial a vantagem metabólica que isso traz para o organismo deles, né? Não, e outra, né? E assim como estão tendo as minhas lives aí todos os dias 7h30 da manhã e sábado às 10 da manhã, também estão tendo lives de aula de pilates. Então, assim, aí você acaba atingindo esse público, né? O pessoal um pouquinho mais idoso, né? O pessoal que... porque o que acontece? As minhas lives a gente trabalha mais o metabólico mesmo, né? Os exercícios, eles são mais intensos. A gente trabalha um pouco essa questão da isometria muscular também. Então, geralmente, para os idosos, eles sentem um pouco mais de dificuldade, até pela complexidade dos movimentos em si. Mas, meu, tem muitas lives, tem muitos profissionais bons fazendo live. Meu, tem lives de yoga, tem lives de pilates, tem lives de treinamento funcional, de outras modalidades, onde as pessoas elas vão se encaixando, elas vão se identificando e automaticamente elas vão sentindo essa melhora, né? Não, show de bola. Tiago, eu acho que até para a gente não correr o risco aí do De ser Instagram, cortado do Instagram. é, eu acho que dá para a gente fazer uma conclusão aí. Mas eu acho que a ideia justamente era essa, né? Era trazer para o pessoal assim um pouco da tua experiência frente a esse trabalho de treinamento domiciliar. Você é um cara que está à frente nesse processo todo aí, e a ideia era extrair de você esses resultados que você tem observado, né? Então, eu agradeço demais aí a você ter participado. Acho que pô, o pessoal que acompanhou a gente aí gostou do que ouviu. E, cara, logicamente que se quiser aprofundar o assunto, tem tema aí para mais uma série de lives. Mas acho que assim, o que a gente queria agregar de informação deu para cumprir esse papel nosso aí. Queria te agradecer, deixar um abraço aí. Sem dúvida, eu que agradeço aí ter vocês aí nessa live, né? Tá com você aqui. Para mim é sempre um prazer falar sobre treinamento físico, ainda mais nessa fase onde eu tive que me adaptar, as pessoas tiveram que se adaptar. Então, aí grandes oportunidades e não só isso, mas também que as pessoas elas podem realmente sim ter resultado
né? E a gente também tem que analisar algumas variáveis, mas as pessoas conseguem sim ter resultado treinando em casa, né? Antes a gente tinha um olhar um pouco cético para isso, que a gente precisa ter um monte de equipamento, que a gente precisa ter uma infraestrutura muito boa, mas, cara, nessa possibilidade que a gente tem hoje de treinar, os resultados você consegue adquirir sim, tá? Não, legal. Eu que agradeço aí, galera. Obrigado aí. Quem quiser fazer minha live 7h30 da manhã, todo dia, segunda a sexta, 7h30 da manhã e 10 horas da manhã. Mas, ó, prepara, toma um shot de café, um pó de Guaraná, porque é pegado. Ficou o convite aí. Eu vou fazer uma live dessa aí contigo, hein? Pô, eu quero ver. Eu compartilho até a tela, ó. Eu compartilho a tela, você na tua casa fazendo, eu na outra tela fazendo. Vamos lá, vamos lá. É isso aí. Então tá bom. Tiagão, é um prazer falar contigo e a gente vai mantendo contato aí e vamos trocando figurinha sempre. É isso aí. Beleza, Valeu, um galera. abraço, viu? Brigadão, todo mundo aí. Beijão pra vocês. Valeu, Lucas. Um abração, cara. Obrigado aí Valeu, pelo um convite. abraço. Até mais. Valeu.